Olá! Em uma definição simples, animal silvestre é aquele que vive na natureza e, de preferência, sem contato com os humanos. Mas na vida real, digamos assim, esse cenário é bem diferente. Cada vez mais o homem invade as florestas e, para muitos animais, o destino final é um cativeiro, onde a soltura nem sempre é possível. Entre o mar e a montanha. Não estamos falando de música ou poesia sobre o Rio de Janeiro, mas de uma vocação geográfica, ambiental. A cidade assume diferentes contornos, dependendo de onde e quem está vendo. Bem-vindo às diferentes selvas. Vistas do alto, parecem harmonia, mas basta aproximar a imagem para sentir o cheiro de conflito no ar. Muitas das vezes a gente faz o resgate, mas o animal não tem condições de voltar para a natureza. São animais que tiveram seus bicos cortados, suas asas, né? E muitos cegos, porque isso é uma atitude que o traficante também realiza, para o animal não fugir. Medo e risco. Mas para quem? Não se trata apenas de avaliar quem chegou primeiro ou quem ocupa o lugar do outro. O fato é que temos um desafio que cresce a cada dia. Estamos longe de uma convivência pacífica entre animais silvestres e a população. A gente vive na cidade que é uma das cidades mais populosas do mundo, né? A segunda mais populosa do Brasil. E é uma cidade especial porque ela tem cerca de 30% de floresta. E dentro desses 30% de floresta existem mais de 600 espécies. Imagine a seguinte cena. Você anda pela rua e se depara com um animal silvestre. O que deve ser feito em uma situação dessas? Você tenta brincar com o animal, oferece comida ou simplesmente se afasta? Acertou quem escolheu a última opção. O primeiro e melhor comentário é: gente, não se assuste, tá? Porque muitas pessoas ficam assustadas e acabam tendo algumas atitudes agressivas. E os animais, muitas das vezes, a resposta deles é ser agressivo. Ele não sabe que ele está ali de frente e muitas das vezes ele encontra a pessoa como um predador. É muito importante que, identificando um animal silvestre no ambiente urbano, se afaste e entre em contato com o telefone da prefeitura, que é o 1746. Vai ser aberto um protocolo, dentro de 24 horas você vai ser atendido. A patrulha ambiental vai enviar um veículo para lá e eles vão realizar o resgate. É um susto, né? Porque é um bicho enorme. Essa é a Camila. Ela mora na região do Horto Florestal, no Jardim Botânico. É muito comum aparecer animais silvestres na casa dela. Foram 5 cobras. O jeito foi se adaptar e tomar algumas precauções para evitar as visitas inusitadas. O mato, deixar o mato mais baixo, né? Limpar, o quintal tá sempre limpo. Que nem já me desfiz lá do freezer que tava velho, já mandei pro cara da sucata pegar. Essas coisas a gente não deixa, né, assim, nada entulhado para que ela também não, para que a gente não se assuste, não vá pegar alguma coisa e dê de cara com ela ali, né? Porque pode ser uma cobra perigosa. Todo esse cuidado tem uma explicação. Este vídeo mostra o momento em que a Cristal, a cadela de estimação da família, deu o alerta. Ela percebeu a movimentação de uma jiboia de 3 metros e 25 quilos. A Camila estava sozinha em casa. Ela fez o correto, não tentou tocar no animal e buscou a ajuda de quem entende. Quem poderia imaginar o percurso da cobra nesta parte da casa onde fica a varanda? Ela veio de lado, quintal, passou por aqui por cima, veio aqui pelo cantinho, ó, isso aqui estava caído, então ela passou por aqui e entrou ali embaixo do sofá. E aí já estava com a cabecinha aqui, ó, para pegar a Cristal. Aí eu vi, né, aquele movimento, a Cristal latindo muito, eu vi aquele movimento ali atrás do sofá, já falei, opa, e já vim aqui, já fechei logo a porta e fiquei olhando ela ali para ela não se mexer e o Diogo ligou pro Beto. Aí rapidinho o Beto veio e já fez o resgate. Beto é a forma carinhosa como os moradores da região chamam o Roberto. Uma espécie de conciliador desta relação entre os animais e a sociedade. Primeiro eu examino qual é o tipo da cobra, né?
Então eu olho assim para ver que pode ser uma jararaca, uma bem venenosa, então já que eu conheço. Eu vi que não era, tranquilizei o morador, né, a menina, para ficar mais calma. E vi que era uma jiboia bem grande, né, uma jiboia que tipo assim, assustar mesmo. No caso da Camila, a história teve um final feliz. A jiboia foi resgatada sem ferimentos e devolvida à floresta. Roberto conta pelo menos 200 cobras resgatadas por ele nesta região. Quando eu solto as cobras também, você sente que, né, elas estão voltando, elas só erraram a direção, entendeu? Um pouquinho, mas aí a gente vai e conserta o destino delas, elas vão para a floresta. Então eu sinto uma alegria muito grande, né, de ver que os animais estão sendo salvos aí pela minha mão. Ele caminha pela mata com o status de guardião dos animais silvestres. Cresceu neste local e herdou o talento do avô. Aqui conseguiu bem mais do que resgatar animais silvestres em situação de perigo ou vulnerabilidade. Plantou a semente do equilíbrio ecológico. Uma retribuição aos danos causados por nós ao ambiente. O resultado parece simples, mas é significativo. Moradias ao redor de um rio, com água limpa, lixo recolhido e até uma horta. Bom para quem vive no local, os animais e a população. Aqui o horto florestal, né, os moradores são muito antigos, então Floresta da Tijuca, todo mundo já convive, né? Lagarto, a gente vê as pacas, então a convivência, ouriço cacheiro, então todo mundo já tem esse aspecto de ver os animais. Então é só a gente também saber o lado deles e o nosso lado, então tem que saber dividir, né? Eles têm a defesa deles e a gente tem a nossa. O meu trabalho de guardião é dar um amor para o animal e dar a segurança também para o morador, para ficar tudo tranquilo, né, entre a gente, ser humano, e animais. Entender o significado de duas palavras, vida livre, justamente o nome deste instituto. Os animais que chegam aqui precisam de ajuda. Depois de serem cuidados, eles são levados de volta ao local de onde eles nunca deveriam ter saído. Passar algumas horas neste ambiente nos faz ressignificar o sentido da palavra esperança. É aquele momento em que os olhos estão intimamente ligados ao coração. Ver a recuperação de quem precisa traz alívio e alegria. O ideal seria um mundo em que não precisassem de institutos vida livre, né? Que esses animais não precisassem passar por isso, porque são episódios de profundo sofrimento, profunda tristeza, né? São animais que são apartados da própria história, da própria realidade. O trabalho é voluntário, vive de doações e parcerias. Desde 2015, o Instituto já cuidou de mais de 12 mil animais. A gente recebe animais que os bombeiros trazem, que eventualmente passam por situações de fiscalização, situações especiais do IBAMA ou do INEA ou da própria polícia. Animais que as secretarias de meio ambiente, tanto estadual como municipais, fazem esse tipo de resgate, trazem os animais, e também pelas pessoas comuns. Os cidadãos trazem os animais. A gente acabou de receber agora um gambazinho que uma senhora trouxe. Apesar do olhar assustado, o gambá aparece com a saúde em dia. É um macho jovem, aparenta estar clinicamente bem, né? E aí agora ele vai passar por alguns exames e ficar em observação aqui com a gente. Muitos chegam em estado grave, sem a oportunidade de serem reintroduzidos no seu habitat. Marcelinho e Marcelinha perderam os braços porque foram eletrocutados em um fio de energia elétrica. Até nesses casos, há uma chance de uma vida digna para esses animais. Eles chegaram em situações diferentes, em momentos diferentes, e eles ficaram juntos, formaram o casal, e agora eles vão ser encaminhados para o mantenedor. A gente conseguiu apoio e vai ser um destino muito feliz para eles. A gente está feliz de ter, que vai ser, eles vão para uma área segura, um local grande, com bastante conforto. Buba, preguiça de 3 dedos, chegou em outubro de 2023. Ela também foi eletrocutada da mesma forma. Teve queimaduras e perdeu as unhas. Ela chegou aqui com o focinho machucado, chegou com as garras, né, dessa mão e do pezinho totalmente destruídas.
A gente fez o manejo, a gente inclusive achou que ela não fosse resistir, porque ela estava muito debilitada. A gente ainda não sabe se vai ser possível fazer a soltura dela. A nossa maior dificuldade, muitas vezes, é por conta da extensão da lesão e a gente conseguir reverter um quadro a ponto da gente conseguir fazer a soltura desses animais. A sustentabilidade é urgente. Uma cidade gentil com os animais é sinônimo de lugar digno para as pessoas. Não é difícil entender a importância de uma harmonia com a biodiversidade. Basta sentir a energia de imagens como esta. Eu acredito muito que o cuidado aos animais é um princípio de cidadania. A cidade do Rio possui muitos parques ambientais. Esse aqui é o Chico Mendes, no Recreio. Esse é um lugar de preservação da natureza. Algumas espécies estão ameaçadas de extinção. Em muitos momentos, parece que os animais silvestres estão invadindo um espaço que tradicionalmente pertence a eles. Uma área de proteção ambiental na região serrana do Rio. A família de onça parda caminha livre. Elas estão em casa, sem o risco da ação do homem. A cena renova a esperança de uma trégua nesta convivência. O filhote tem pouco mais de 1 ano. A mãe acompanha tudo de perto. As imagens reforçam o ideal deste biólogo. Em alguns pontos do estado, diferentes iniciativas ajudam a preservar as espécies. O projeto Onças Urbanas, ele vem trabalhando nos municípios costeiros da região metropolitana, que pega Rio de Janeiro, e Niterói e Maricá. A gente descobriu o gato do mato no Parque Estadual da Pedra Branca, que ainda não tinha registro com armadilha fotográfica. No município de Niterói, a gente descobriu e registrou o gato maracajá. São espécies ameaçadas de extinção, né? Em Maricá, a gente registrou a onça parda. Infelizmente, a gente só registrou um indivíduo até agora. A gente espera que não seja o último indivíduo. Vivemos em um país com maior biodiversidade do mundo e biomas diferentes, com desafios que precisam de uma atenção diferenciada. Nesta disputa de espaço com a população, os animais são os mais vulneráveis. É como se não tivéssemos a consciência de que eles são importantes em vários setores. Os animais, eles são sentinelas das doenças, então quando as doenças vão chegar até o ser humano, a gente tem os animais aí para mostrar que alguma coisa de errado está acontecendo. Então um ecossistema equilibrado vai conseguir controlar isso daí. O Campo de Santana é uma área verde no centro do Rio que desempenha uma função importante para o ecossistema. Todos os animais que vivem aqui têm um papel definido. Respeitar o espaço deles é fundamental, mas na prática isso significa um desafio. Da ave migratória irerê às cutias, passando pelos gansos e cisnes. E no meio do caminho, o vai e vem da população. Gente apressada, a caminho do trabalho. Por isso, nem sempre essa convivência é tranquila. Eu acho que o principal ponto que a gente tem aqui é a alimentação errada que as pessoas vêm e oferecem aos animais, porque eles acreditam que os animais estejam sem alimentação correta ou que falte alimentação. Então, eles trazem pão, trazem restos de comida e isso acaba acarretando um problema à saúde dos animais. Do centro para outras regiões, em cada parte da cidade, os problemas do conflito se repetem, cada um de uma forma diferente. A gente vê, por exemplo, hoje na Zona Oeste, que é onde ainda a cidade pode se expandir, a quantidade de resgates de animais é muito grande. Na lista das maiores vítimas estão os gambás, 60% dos mais de 3.000 animais resgatados por ano no Rio. Evitar o que chamamos de floresta vazia depende de ações de prevenção. O Parque Chico Mendes, situado em uma área de restinga na zona oeste do Rio, foi criado com o objetivo de preservar a região e proteger as espécies ameaçadas de extinção. A gente aqui tem um trabalho muito forte de educação ambiental,
a gente ministra palestras, né? E no momento dessas palestras a gente fala um pouquinho dos desafios, né? De como preservar essa biodiversidade que tem aqui dentro do parque. A gente, nesse ano agora que passou, a gente recebeu só de alunos, 7.000 alunos, tanto da rede pública como da rede privada. E na oportunidade a gente faz plantios, né, de mudas nativas aqui da nossa região, a gente fala dos animais aqui e principalmente do jacaré, que é nosso protegido aqui, o jacaré do papo amarelo. A sobrevivência do jacaré de papo amarelo está sendo ameaçada com a destruição dos ambientes ideais para a criação de ninhos e da reprodução. O jacaré é uma espécie que está ameaçada de extinção no município do Rio de Janeiro e também no estado. Por que ela está ameaçada? O animal ele vive nessas lagoas, principalmente da Zona Oeste, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e essas lagoas vêm ao longo de muitos anos recebendo descargas de esgoto, resíduo sólido, resíduo que fica boiando. Às vezes esses animais são caçados, então eles sofrem muito. E também tem uma coisa interessante que é o seguinte: o ambiente desses animais, dos jacarés, para eles reproduzirem, eles precisam de áreas de estuário que eles consigam construir os ninhos. Esses ambientes, a expansão urbana está ocupando esses ambientes. Ambientalistas estimam que cerca de 5.000 jacarés vivem em lagoas, em áreas intensamente povoadas na zona oeste do Rio. Este local, chamado de Pantanal Carioca, tem trechos repletos de jacarés. Quem vive na região já encontrou jacaré circulando pelas ruas e perto dos prédios. Vi um animal silvestre num ambiente urbano, fora do parque. Estou na minha casa, eu vi um jacaré aqui no meu portão. De vez em quando acontece aqui nos prédios, aqui no entorno. É imediatamente ligar para o 1746, para a patrulha ambiental ou para o corpo de bombeiros. Essas são fotos de um jacaré encontrado na entrada do prédio onde o Severino trabalha. Ao abrir a porta de vidro, encontrei o jacaré passando na porta. Ele não chega a ser tão grande que ele ficou quase do tamanho da porta de blindex. E aí, ao ver de dentro da portaria para fora, eu me assustei um pouco, né? Aí eu não saí para fora, não abri a porta. Então ele me viu, correu para o jardim. Saiu do setor da porta, correu para o jardim. Aí no jardim eu já pude abrir a porta e vim mais para perto dele e fiquei aqui na portaria porque não podia vir nenhum morador, nenhum bicho, nenhum cachorro, que ele poderia atacar até, né? O conflito entre animais silvestres e a sociedade não é apenas geográfico. Ele tem contornos bem piores quando pensamos em maus tratos e o tráfico internacional. 38 milhões de animais silvestres são retirados da natureza todos os anos no Brasil. 9 em cada 10 animais traficados morrem antes de chegar às mãos do consumidor final. Por ano, esse comércio ilegal movimenta mais de 10 bilhões de reais no país. É a terceira maior atividade ilegal do mundo, atrás dos tráficos de drogas e armas. O país possui uma legislação específica para punir quem pratica esse crime. Em atos de abuso, maus tratos, mutilação de animais, a previsão é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa mesma pena aumenta em caso da morte do animal. Nosso comando trabalha efetivamente com a preservação do meio ambiente, então a gente busca, através das medidas coercitivas, a gente punir aqueles que venham a infringir, né, a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então nossa atuação ela vem de feiras a locais diversos. E a gente também trabalha com a parte de resgate, com a parte de recebimento de civis, muitas das vezes de animais silvestres que são encontrados. Em alguns pontos da cidade, a venda de animais silvestres era feita em lugares públicos. Os traficantes não temiam a presença das autoridades. A feira de Acari funcionava desde os anos 70, sem jamais ter autorização da prefeitura. Quase tudo era vendido ilegalmente. O espaço foi fechado em janeiro de 2024. É fundamental que a gente respeite os animais, até porque maltratar, caçar é crime ambiental.
a questão do patrulhamento, a fiscalização, muitas das vezes ela precisa da ajuda também, né, da nossa sociedade. E é com base nisso que as denúncias auxiliam bastante. Para evitar a cadeia de ilegalidade, uma das saídas é a educação ambiental. A gente está aqui no centro urbano, tem passarinho cantando, tem uma área verde, uma área verde que a gente possa respirar um ar puro e sentir uma tranquilidade de uma área que é um bem aqui no meio de uma cidade, de um caos urbano, né? Esse santuário é o Parque Nacional da Tijuca. Aqui é realizado o Refauna, um programa que busca restaurar as interações ecológicas que foram perdidas nas florestas nos últimos anos. O projeto começou em 2009. O programa Refauna é um programa que tem o objetivo de reconstruir a fauna da Floresta da Tijuca, que é essa floresta linda, maravilhosa, mas empobrecida de bichos. Um grupo de pesquisadores tem uma missão mais do que especial. Eles soltaram 7 macacos bugios, 6 machos e uma fêmea. A primeira vez que o Refauna introduziu esses animais foi em 2015. Um casal foi solto. Hoje a família aumentou e já conta com 6 indivíduos da espécie que estavam extintos na cidade, principalmente por causa do desmatamento e da caça. Esses animais estão sobrevivendo, estão reproduzindo, mas a gente precisa aumentar a genética para essa população. Então esse novo grupo que está sendo reintroduzido agora praticamente dobra o potencial genético, né, o patrimônio genético dessa população. É fundamental isso para que a gente consiga ter uma população estabelecida aqui no longo prazo. Quando a gente fala de população estabelecida, são pelo menos 10 grupos de bugios andando pela floresta. A gente tem agora, com esse segundo grupo agora, a gente vai ter 2 grupos, e a ideia é que eles formem novos grupos e a gente libere mais animais ao longo desse tempo também, para que a gente consiga formar uma população de pelo menos 100 indivíduos aqui. Mas a reintrodução do animal na natureza nem sempre é o último passo. Os animais, a maioria deles são territorialistas. Então eles sabem muito bem, por exemplo, um beija-flor. Um beija-flor ele tem uma rota que ele executa de tempos em tempos. Então se você pega um animal, como por exemplo um animal de grande porte, uma onça parda, que tem território, que reconhece o seu território, coloca ele em um outro ambiente, até ele entender onde está, leva um tempo. Mas quando acontece... É uma sensação ímpar, porque você devolve para aquele animal uma possibilidade de uma segunda oportunidade dele viver. E toda vez que uma pessoa compra um animal ilegal, pessoal, é como se eles estivessem tirando de uma mãe um filho. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência. Para cada animal ilegal que a gente compra, a gente destrói uma parte do nosso ecossistema. Cada vez, assim, fazendo bem, né, a gente se sente mais motivado de continuar o trabalho. Basta esquecer o que você estava fazendo por alguns minutos e sentir a energia dessas imagens. Afinal, eles estavam aqui, antes de nós. Pode ser um retorno lento, ainda tímido, ou uma explosão de movimentos que arrepia. Todos são uma resposta à falta de constrangimento aos crimes ambientais. Viva a liberdade de quem nasceu livre. A gente espera que o convívio entre humanos e os animais silvestres seja pacífico e harmônico. Eu me despeço nesse paraíso verde. Você pode acompanhar a nossa programação também pela internet. Assista e compartilhe. Até a próxima!